Olá, queridos amigos, queridas amigas, que bom estarmos juntos em mais uma semana para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui no meu canal. A cada semana tiramos aí uns 20, 25, 30 minutinhos para estudarmos a lição da Escola Sabatina e através da mesma a gente estuda a Bíblia. Por isso você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Quero aproveitar e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever, a deixar o seu like, deixar os seus comentários, ative o sininho também, assim você receberá todas as novidades, todos os novos vídeos que a gente vai postando ao longo da semana, tá bem? Nós estamos começando um novo trimestre, uma nova lição da Escola Sabatina, Provados no Fogo. Esse é o tema desse próximo trimestre da lição da Escola Sabatina, o nosso terceiro trimestre, né? Julho, agosto e setembro. E vamos aqui, nesse trimestre, estudar várias experiências, várias histórias de servos de Deus e vamos ver como eles reagiram ou como se comportaram diante dos sofrimentos e das agruras da vida. A lição vai falar para nós a importância de entendermos o tema do sofrimento e sabermos como nos comportar diante de situações adversas. Esse é o ponto principal. Começamos a semana com um tema muito especial, o crisol do pastor, e aí a lição fez uma análise do Salmo 23, Salmo de Davi, um dos salmos mais lindos da Bíblia. E é nesse salmo que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Antes, porém, queria convidar você a nós orarmos. Antes de abrir a palavra de Deus, orar pedindo a bênção dele para o estudo. Se você puder, feche seus olhos e ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos orar para que o Teu bom e Santo Espírito, o mesmo que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem o Teu livro sagrado, possa estar conosco agora e nos fazer compreender as verdades para esse tempo. Cuida, Pai, de todos nós e nos abençoe agora em nosso estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o crisol do pastor. Esse é o tema que vamos estudar agora. O texto-chave, o verso para memorizar, aparece aqui no Salmo 23, o verso 3, que diz: refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quero motivar você a decorar o Salmo 23. É um salmo muito bonito, muito inspirador, e certamente ele vai trazer conforto ao seu coração nos momentos de prova, como vimos essa semana. Eu li certa vez que num auditório onde estavam reunidas várias pessoas, uma noite de celebração, de repente eles chamaram ali à frente que viesse ali um ator, alguém especialista no uso da voz. E esse jovem veio à frente e com a sua bela voz, com a entonação correta, com a sua gesticulação sempre bem pensada, ele recitou esse Salmo 23. E quando ele terminou de recitar, a multidão explodiu em aplausos. Todos estavam maravilhados com a sua voz, com sua entonação, com a capacidade de interpretação. E quando as palmas se acalmaram, esse mesmo jovem convidou um senhor que estava sentado aí na primeira fila daquele auditório para que ele viesse à frente também falar algumas palavras. E quando aquele senhor, já de cabelos brancos, veio à frente, ele escolheu recitar o mesmo salmo. E ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me junto às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando aquele senhor de cabelos brancos terminou de apresentar esse salmo mais uma vez, não se ouviram palmas, aplausos, não.
mas podia-se perceber no auditório pessoas contritas, algumas lágrimas rolando. Aquele mesmo jovem ator que falara no início se aproximou daquele idoso senhor e disse para eles assim: você sabe qual é a diferença entre o que eu fiz e o que esse senhor acabou de fazer? E ele explicou: esse senhor de cabelos brancos é meu pai. Eu conheço o salmo do pastor. O meu pai conhece o pastor do salmo. Aí está a diferença. Ao começarmos o estudo da lição hoje, eu queria perguntar para você: você conhece o salmo do pastor? E talvez, como eu, até o saiba de cor. Mas você conhece o pastor do salmo? Essa é a grande pergunta que deve ficar em nossas mentes ao longo dessa semana. Quem é para você o pastor do salmo? Primeiro, esse pastor, ele é um guia em nossa jornada. Quando nós o temos, diz o verso 1, nada nos falta. É interessante que a Bíblia fala muitas vezes da figura de um pastor e do cuidado do pastor com o seu rebanho para ilustrar o cuidado de Deus com o seu povo. A lição trouxe para nós alguns exemplos e eu queria mencionar, por exemplo, esse texto aqui de Ezequiel 34:12, onde a lição diz: como o pastor busca o seu rebanho, assim buscarei as minhas ovelhas. Quando eu li esse verso, eu conectei diretamente com João 10:36, onde Jesus diz, 10:16 melhor, né? Ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. De fato, Deus tem um rebanho e Ele está chamando os seus filhos sinceros para o seu rebanho. Eu já disse aqui mais de uma vez que placa de igreja não salva ninguém, mas o seguir de perto a Cristo e o praticar a sua palavra. Esses são os princípios elementares do verdadeiro cristianismo. E certamente Deus tem trabalhado comigo e com você, no sentido de nos conduzir cada vez mais perto dele, cada vez mais fiéis aos ditames da sua palavra. Isso tudo vem pela comunhão. Eu também destaquei aqui o João 10:14, antes um pouquinho do 16, quando ele diz que tem muitas ovelhas que não estão no seu aprisco. Ele diz que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E elas também me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Tem você ouvido a voz do bom pastor? É através do Espírito que ele nos fala. E constantemente o Espírito Santo nos fala, buscando ser um guia para a nossa vida. Por isso, não rejeite essa voz divina que fala a nossa consciência, que fala ao nosso interior. Todas as vezes que estamos caminhando, quando temos que tomar decisões, a palavra de Deus diz, né? Ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. A gente tem que atender a esse apelo do Espírito, porque ele deseja nos guiar. Um segundo tópico da lição, a lição na parte de segunda falou sobre os locais da jornada. Por onde então a ovelha é levada? E aqui nós temos um contraste, né? De um lado, a ovelha é levada para verdes pastos, águas tranquilas e a vereda da justiça. Isso acontece quando a gente se submete à vontade do pastor. Então, quando o pastor é o Senhor da minha vida, quando a sua palavra é o código moral pelo qual eu vivo, nós somos conduzidos por verdes pastos, ou seja, não nos falta o alimento. Deus cuidará de nós. Também somos levados às águas tranquilas. As nossas águas serão certas. A nossa vida terá paz. E nós também seremos levados pela vereda da justiça. Ou seja, a justiça do Senhor prevalecerá em nossa vida e sobre nós. Interessante que uma análise do Salmo 23, na língua hebraica, nós descobrimos de que existem vários verbos no que a gente chama de voz passiva. Ou seja, é o pastor que nos guia, é o pastor que nos conduz, é o pastor que prepara a mesa. São todos verbos na voz ativa, melhor, na voz passiva da ovelha. É a ovelha que sofre a ação. Mas em todo o Salmo 23 só existe um verbo na voz ativa aplicada à ovelha. E você consegue descobrir qual é?
esse verbo hebraico ativo aplicado à ovelha, na voz ativa? É quando o salmista escreveu assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui é uma lição muito preciosa. Interessante que enquanto o pastor nos conduz, nós vamos para verdes pastos, águas tranquilas, veredas de justiça, mas quando nós queremos nos conduzir, sabe o que nós fazemos? Nós vamos para o caminho da morte, para o vale da sombra da morte. Isso fala da nossa pecaminosidade natural. Isso fala dessa natureza pecaminosa que todos nós carregamos e que quer nos levar constantemente para o pecado, para longe do pastor. O salmo, então, é uma advertência para que a ovelha não tire os olhos do pastor, para que a ovelha não saia de perto dele, para que a ovelha não se sinta tendo sabedoria e força para andar em seus próprios caminhos. Essa é a advertência do salmo que belamente Davi nos faz. E aí aparecem então alguns desvios inesperados quando a ovelha ela quer caminhar por si. Primeiro, o vale. Interessante que a expressão o vale da sombra da morte é tomado da ideia de que existe um local muito perigoso por onde as pessoas teriam que passar. É colocar-se numa situação de risco. Essa é a ideia do vale. O verso 4 diz isso. Mas ainda que eu ande, diz o salmista, por esse vale que a minha natureza carnal me leva, que as minhas más escolhas me levam, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você já parou para pensar que nesse verso também Davi fala a respeito do bordão e do cajado? Você sabia que são duas coisas distintas? Com um desses instrumentos, o pastor toca o seu rebanho. Com outro instrumento, ele resgata o seu rebanho. Aquele que tem a curvatura no final. É aí que ele pega por baixo da ovelha, pega às vezes perto do pescoço, a conduz de volta para o caminho. Assim também faz o Senhor conosco. Ele vai nos guiando, mas há momentos que ele tem que nos tomar, nos trazer de volta. E para isso, ele usa certas situações. E pode ser que você hoje esteja vivendo uma situação delicada. Você se colocou no local de risco, de perigo, por escolhas que você fez. Mas permita que o bom pastor resgate você com o seu cajado e o seu bordão. Permita que ele traga você de volta para o caminho dele, que é o caminho certo. Eu queria chamar a sua atenção também para a quinta pergunta, na parte de terça-feira, onde diz aí, como você sente que as ovelhas, ou como você acha que as ovelhas foram parar no vale? Foi por iniciativa própria ou o pastor as conduziu? E a lição trouxe um tópico aqui para a nossa reflexão. Às vezes nos colocamos em situações difíceis por escolha própria, mas às vezes o pastor nos conduz às situações. E esse é o ponto-chave da lição desse trimestre. Quando a lição fala aqui a respeito de provados no fogo, é porque Deus sabe que é através da provação que o nosso caráter é provado, é purificado. Então, o crisol do pastor, que é a primeira lição, o que era o crisol? O crisol é o local onde se colocava, então, os metais preciosos para que eles fossem levados a uma alta temperatura, para que a escória fosse tirada e ali ficasse o puro metal precioso. Isto é o crisol. Então, o crisol do pastor é a ideia de que o próprio pastor, às vezes, nos permite circunstâncias adversas para nós nos lembrarmos de quem ele é, de quem nós somos, da necessidade que temos dele, etc. Então, se você for parar nesse primeiro desvio de forma inesperada, lembre-se que o pastor tem um crisol e que ele está cuidando de todos os seus filhos no sentido de purificar o seu caráter e prepará-los para a vida eterna. E a lição apresentou na parte de quarta-feira um segundo desvio inesperado que chamou-se de a mesa redonda. E o verso, é o versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui diz que na cultura de Davi, quando um convidado de honra comparecia a um banquete,
O anfitrião ungia sua cabeça com óleo quando o convidado estava prestes a entrar na sala do banquete. O óleo era uma mistura de azeite e perfume. Depois, o convidado era posicionado no assento em frente a uma abundante mesa de alimentos em quantidade muito maior do que ele podia comer. E você sabe, quando eu li isso aqui, sobre esses costumes dos tempos bíblicos, eu me lembrei das vezes que eu estive em Jerusalém e eu testemunhei uma coisa que eu até às vezes falava com certos garçons nos restaurantes ou nos hotéis. Os judeus, quando eles se assentam para comer, eles vão nas mesas buscar os alimentos, trazendo para suas mesas, e geralmente eles comem ali com as famílias, e eles lotam a mesa de alimentos. E eu ficava observando aquilo no café da manhã, nas refeições, nos hotéis lá em Jerusalém, e eu até perguntei algumas vezes para os garçons, por que há tanto desperdício? Por que eles trazem tanto alimento e depois vocês recolhem tanto alimento, jogam tanto alimento fora? E um deles me disse uma vez que era justamente por causa desta noção, desta ideia de fartura. Deus sempre vai nos dar uma mesa farta. E eles também faziam isso por causa dos anos de sofrimento e peregrinação, de privações que eles haviam passado no período do seu cativeiro, das escravidões que eles passaram. Bom, eu não sei até que ponto é verdade o que me disse esse garçom, mas ao ler a lição dessa semana, eu pensei que é justamente isso que acontecia às vezes. Se colocava na mesa mais alimentos do que a pessoa poderia ingerir, no sentido de que o Senhor é aquele que sempre providencia todas as coisas. Bom, com isso eu não estou sugerindo que você faça o mesmo, porque eu acredito que nós não devemos desperdiçar nenhum tipo de alimento, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Mas foi o que o garçom me disse, eu não sei até que ponto isso reflete a verdade. Só partilhando com você apenas uma ideia. E eu queria finalizar uma promessa para a jornada. E o Salmo termina no verso 6, quando então é dito: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra aqui seguir, como diz aqui a própria lição, o texto hebraico é mais forte do que seguir. É a ideia de perseguir. É a ideia de estar constantemente atrás. Isso reforça a ideia de que o Senhor é aquele que constantemente está atrás de nós e que vem com a sua misericórdia, com a sua bondade, para que estas nunca nos abandonem. Bonito isso, né? O Senhor persiste com cada um dos seus filhos. E o Salmo termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Algumas versões dizem para longos dias, mas eu gosto dessa versão aqui, para todo o sempre. E essa casa do Senhor, a qual iremos habitar, é a mansão celestial que Jesus foi preparar para mim e para você. Interessante que o Salmo pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, o Senhor, a ovelha recebe o pastor. Então o pastor vem morar com a ovelha. De fato, não é esse o quadro que Jesus pintou lá em João capítulo 10, quando ele disse ser o bom pastor? Ele também declarou ser a porta do aprisco, e eu não sei se você se lembra a explicação desse verso, mas Jesus, como porta do aprisco, ele está refletindo a ideia dos tempos bíblicos, onde o aprisco era geralmente um cercado sem portas. E uma vez que o pastor colocava todas as ovelhas dentro, ele próprio se deitava ali na porta. Se uma ovelha tentasse sair, ele teria que passar pelo pastor. Se um animal feroz, um lobo, tentasse entrar, teria que passar pelo pastor. Então a porta era a segurança das ovelhas. Por isso Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus é aquele que veio habitar conosco. E ele ficou ali, na porta do aprisco, para nos guardar dos ataques do maligno e para nos impedir de sair por caminhos errantes, por vales da sombra da morte. Então, o salmo pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, é o pastor que vem morar com a ovelha. E na segunda parte, a ovelha vai morar com o pastor. Por isso, habitarei na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? É o santuário. O santuário lá no céu. Um dia nós iremos para esse santuário. E você está lembrado que João, ao ver a cidade santa, ele diz assim: nela não vi santuário.
na descrição que ele faz dos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, nela não vi santuário. Por quê? Porque o santuário é o Senhor. Eu tive um professor e ele explicava esse texto dizendo que a cidade santa será o próprio santuário. A cidade santa não tem um tabernáculo, porque ela é o tabernáculo de Deus. E ele reforçava essa ideia dizendo que a cidade santa, ela possui uma dimensão que tem um formato de um cubo, né? O Apocalipse diz que ela tem a mesma largura, a mesma profundidade e a mesma altura. O formato geométrico da cidade santa é um cubo. E ele explicava que na Bíblia o único espaço que também era em formato de cubo era o Santíssimo do Santuário. Porque ele tinha 6 metros de comprimento, 6 metros de largura e 6 metros de altura. Esse era o tamanho, eram as dimensões do Santíssimo, do compartimento Santíssimo do Santuário. Então a ideia que esse professor apresentava é que a cidade santa é o próprio Santíssimo, é o tabernáculo de Deus com os homens. Então o Salmo 23 termina assim: o pastor veio morar com a ovelha para que um dia nós, finalmente, vitoriosos sobre o pecado, sobre as tentações, as provações da vida, moremos um dia com o nosso pastor. Que bela lição, que bela lição. E eu termino aqui com um texto que aparece na parte de sexta-feira. Os que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível perplexidade e provação. Não devem, porém, rejeitar a sua confiança, pois isso é parte da sua disciplina na escola de Cristo e é essencial a fim de ser eliminada toda a escória. Está lá. Mensagem aos Jovens traz um texto também, páginas 47, depois 63 e 64. Então, prezados amigos, é através do crisol do pastor que nós somos purificados. Nosso caráter é purificado para ser semelhante ao de Cristo. Por isso Pedro vai dizer: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. E depois de provados, nós somos fortalecidos e aprovados. Se apegue a Deus. Se você hoje está na sua vida espiritual, familiar, na sua vida sentimental, se você está aí bebendo junto às águas tranquilas, em pastos verdejantes ou sendo conduzido por caminhos de justiça, louve ao Senhor. Louve ao Senhor e não saia de perto dele. Mas, se você também está atravessando o vale da sombra da morte e tem passado por momentos difíceis, por tormentas, por assaltos, por perigos, não se esqueça que o pastor também está do seu lado. E ele sempre vai cuidar de você. Porque ele te ama. Você é a coisa mais especial que Deus tem nesse mundo. E ele terá todo cuidado com você. Porque você é ovelha do aprisco dele. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pelo conforto que esse salmo nos oferece. Que nós possamos andar na Tua presença todos os dias. E que o Senhor use o Teu bordão e o Teu cajado para nos manter sempre no Teu caminho. E se tivermos em algum momento que passar pelo vale da sombra da morte, se talvez alguns amigos e amigas que estão orando agora estão passando por esse vale, dá-nos a certeza de que o Senhor sempre estará conosco e nos momentos mais difíceis seremos carregados no colo, porque é assim que o pastor faz com a sua ovelha. Obrigado por isso. Dá-nos a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga, por esses momentos de reflexão. Foram 20 e poucos minutos. Se você gosta da lição da Escola Sabatina que eu apresento todas as semanas, pegue agora o link desse vídeo, mande também para os seus amigos, para que mais e mais pessoas aprendam da Palavra de Deus, tá bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Deus o abençoe, um abraço carinhoso.